E imagina o grão-mentor Jon Snow. E Hansen Massa Bolton foi morto por não arriscar demais. A mãe dos dragões Williams, Claire Daenerys, ainda pede ajuda para o papai fazer o dragão voar mais rápido do que um carro mesmo. Bem, este é o Game of Thrones do automobilismo mundial. E fique agora com a apresentação de André Vieira Coelho, Fernando Bortolazzo e César Augusto. Vai lá, André. Pô, pois é. Se você imagina você num balcão de lugar, você está vendo o seu principal chefe e de repente ele te pede, olha, vamos tomar um whisky, vamos festejar a tentativa de tentar um novo domínio em outro lugar. Beleza, você vai lá, você consegue fazer isso. Só que de repente, por um alto na humanidade, você acaba sendo primeiro um veneno. O cidadão que está lá não é o cidadão que está lá, é outro. E a outra é que quer roubar o trono naquele lugar que você tinha conquistado. Aí, durante a própria série, você tem uma grandiosidade bizarra. Um desenho de um mapa que vai parecer o mapa mundi. E você coloca naquele desenho, e você coloca e fala assim: que merda é essa? O que está acontecendo? Isso é trabalho de escola? É trabalho de escola? É trabalho de quinta série? É, é trabalho de faculdade? De porra é essa? O que está acontecendo? Além da questão de que pai, mãe, um se mataram o outro. A nova geração, tu não sabe se essa nova geração dura até a outra. E, enfim, são tantas coisas bizarras que se teve em primeiro episódio de Game of Thrones que você para perguntar como em relação à humanidade. É assim que o esporte é o motor. Por incrível que pareça. Se a gente for pensar no dia a dia, como que nós fazemos no trabalho, na casa, ou, enfim, em algum lugar do fim do mundo, entenda uma coisa: tudo tem um começo, tem um meio, tem um final. Pode ser bom, pode não ser bom. Depende do seu ponto de vista. É isso. Esse é o programa de hoje, dessa semana. Estamos gravando no dia 17/7/2017. Tá faltando um pouco sete de negócio aqui, né? Né? Temos que ser bem realista. Mas, enfim, o fato é, que é o seguinte: no programa de hoje, olha, vou falar uma coisa para você. Eu estava até conversando, tanto com o César Augusto, com o Fernando Botolado, depois que a gente gravou o programa para a rádio, né? Se para quem não sabe, né, na Rádio Meia Hora do Futebol, nós temos a edição do programa lá, de 1 hora de edição do programa, das 6 da tarde até 7 horas da noite. E eu estava comentando com o seguinte: olha, o programa ele tem um modo de começar, mas a gente não tem noção nenhuma como é que ele vai terminar. Então, partindo por esse pressuposto, eu não sei como é que isso vai se dar. Mas, porém, todavia, nós vamos tentar fazer um programa decente. Tudo bem que a gente tem uma possibilidade de falar muita asneira, como foi nessa abertura. Mas, eu tenho a certeza que nós vamos fazer um programa mitológico daqueles para você perguntar até para o filhinho do Temer o que será de 2017. É algo para ser visto. Meu, César Augusto, um grande abraço para você. Eu fui atender, já voltei. Ô, César, vamos falar aí. Deixa eu sacrificar, por favor. Meu destaque inicial é dizer que os dragões da Daenerys são mais rápidos do que a Williams. Ah, isso é verdade. Temos que concordar. Fernando Botomar, deixa eu sacrificar, por favor. Bom, primeiramente eu queria. Na verdade, é mais uma pergunta, né? E o Tyrion, onde é que entra nessa história? Como é que é a pergunta? O Tyrion, onde é que entra nessa história? O O Tampinha, meio-homem, o o Tampinha pintor de rodapé. é o Ah, piloto de boa motorama. pergunta. Autorama, né? É, Oh, pode ser aquele carinha na plaquinha. é, Sabe pode aquele ser. carinha na plaquinha?
Ou aquele cara que coloca aquela placa lá pra avisar pro piloto quantos segundos tem de vantagem na MotoGP. Ó, o meu destaque inicial, eu vou falar uma coisa bem honesta para vocês aqui, nos caras ouvindo. Que acompanha nosso blog site, que acompanha nosso Twitter, que acompanha nossas multiplataformas. Foi um final de semana de automobilismo bem bosta, pra falar a verdade. Eu vou ser bem honesto para vocês. Não só pelos lados dos brasileiros que não conseguiram fazer grande coisa, mas pelas corridas em si, que foram um lixo no todo. A gente vai falar isso, vamos descer o cacete. Mas, para a gente começar a descer a lenha no negócio, eu vou começar logo pela categoria Master. Logo a Fórmula 1, logo de cara. Para começar, para já descer a lenha. Meu caro César Augusto, você esperava que fosse uma corrida top, da hora, daquelas com pega louco, daqueles tipo Grande Prêmio da Inglaterra de 96, com Will e Schumacher brigando roda a roda, aquela coisa linda, a galera gosta de ver. E o que aconteceu, meu caro César? Ah, foi mais um trenzinho em Silverstone, mas com uma diferença. O chassi do carro soltava uma faísquinha quando tocava no asfalto. Mas foi trenzinho. Ai, ai, ai. E aí, Fernando, como é que você avalia essa corrida triste, tecnicamente? Não, primeiro que eu nem assisti. Já começa aí. Eu tive sorte que eu nem assisti. Mas o pouco que eu vi, tirando Bottas, do resto foi a mesma coisa de sempre, né? Então, parece script de cinema, né? Quando você vai lá você comprar um filme na locadora, ou quando você vai lá para comprar um ingresso para assistir no cinema, tem lá o script do filme. A Você sinopse. olha lá. Ah, A sinopse do filme. isso! Você tem a sinopse do filme, você vai olhar lá, vai ver assim: olha, vai acontecer isso, isso e isso. Basicamente, o que está acontecendo na Fórmula 1. Não, As mas você lembra corridas que. elas têm sido decididas no treino de classificação. Não, mas você lembra que, por exemplo, Faustão nos anos 80 tinha aquele serviço de prestação de serviço ao público que contava o final do filme. Na Fórmula 1 a gente não precisa nem contar o final, a gente já sabe. Mas aí é que dá um negócio, né? O Fernando, tá vendo Oi. um Twitter do Wanderson Marçal, lá no Twitter, e ele falou uma característica, um detalhe que eu achei interessante, que é uma verdade. Eu até vou colocar aqui como discussão para vocês comentarem aqui. Ele mandou pra gente. Ele mandou pra gente. Ele mandou lá no Twitter mesmo. Eu até dei RT, inclusive. Que eu achei bem interessante. Que os carros dos anos 90, o que os carros eram mais fáceis de ser ultrapassados? Porque os carros eram menores e que não tinha esses negócios de asa não sei da onde, asa não sei do que, DRS, de isso, de aquilo, disso e aquilo. Além de uma questão eletrônica muito mais simples do que é hoje em dia, que é 230 botões. Né? Sim. E aí e ele comparou porque os carros atuais estão muito largos e não tem como passar mesmo, nem se for o DRS, é muito gênio com J para você colocar o DRS num carro que é largo que não tem como passar. E não é só isso também, tem um detalhe. Naquela época usava-se motor V8, V10, V12. Hoje é um V6 biturbo e que você mal sabe se vai durar uma corrida. É turbo apenas, né? Biturbo é a Fórmula Indy que usa, Ah, obrigado, Fernando. né? O problema é o seguinte, é até mais por uma questão seguinte, naquela época, eu acho que ele está falando fim dos anos 90, né? É, 98, Isso, 99. isso. Tanto que ele colocou como exemplo o carro da Williams de 94, que o Senna andou.
E depois terminado pelo Damon Hill e pelo Coulter e depois o Mansell. Uhum. Explicar o seguinte, já vamos partir para um prisma técnico. 94, em largura, é a mesma medida de hoje, 2 metros para cada um. Os dois carros têm 2 metros de largura. O que diminui é largura do pneu. Os pneus eram menores, né, dos que de hoje, né? Motor completamente diferente. Nós estamos falando de um motor V10 aspirado. No caso, a Renault ela não falava aspirado, ela falava motor atmosférico, né? É verdade. Boa! V10 atmosférico. Só a Renault tinha essa frescura. Mas é aspirado do mesmo jeito. Não se tinha tantos botões, não tinha-se penduricalhos aerodinâmicos, né? Ou não eram tantos que nem hoje. E a eletrônica, apesar de que 93 ela tinha muita eletrônica embarcada, não era tão tecnológico que nem hoje, né? Hoje em dia, acredito eu que está muito mais tecnológico do que naquela época. Ele está muito mais exagerado também nos botões, no número de botões. Isso, o carro ele depende muito de eletrônica do que naquela época. Naquela época dependia-se mais do braço do piloto, né, do feeling do piloto. Uma coisa que hoje em dia, creio eu que não tem mais, apesar de que tem pilotos, não estou desmerecendo Hamilton, Vettel, o Alonso que está tirando leite de pedra com a McLaren, entendeu? É que naquela época era muito mais exigido do piloto do que hoje. Hoje se exige, só que se exige mais do carro. O piloto é parte importante, só que o carro hoje conta mais, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer. Mas tá certinho o que o Anderson falou, viu, Anderson? Tá certinho isso que você falou. Realmente, naquela época, se tinha mais facilidade por causa de questões, tanto na aerodinâmica quanto no motor. E principalmente, parece que hoje em dia os pilotos são menos pilotos. Acho que o Anderson e o amigo de casa vai entender. São um pouco menos pilotos. Não desmerecendo. Não estou desmerecendo o talento de nenhum deles. Eu estou dizendo que hoje em dia a questão de pilotagem é diferente da questão de pilotagem daquela época. Sabe? A essência. Eu diria que os pilotos são menos arrojados do que eram nos anos 90. Exatamente, exatamente. Aliás, até mandar um abraço aqui pro Anderson, que ele, olha, ele buscou um ponto que é muito pertinente. Porque... E continue mandando perguntas também. Pessoal, pode mandar pergunta pra gente. Inclusive até, você pode mandar no nosso canal de comunicação, no nosso Twitter, no Band Quadriculada, e também nos nossos canais de comunicação, também no nosso blog também. Mas principalmente no Twitter, que é uma ferramenta também muito boa, muito excelente. Você pode mandar uma mensagem para a gente com a hashtag do programa Bandeira Quadriculada, que a gente poder registrar também. E eu achei um ponto interessante porque vocês falaram aí de outros detalhes, né? Porque realmente os pilotos da nova geração, nos anos 2000 para cá, tirando o Schumacher, não teve além do Rubinho, né? Tirando esses dois, você não tem um que era um piloto realmente arrojado, despojado. Talvez o Damon Hill, né? Que era um cara mais completo, né? Mais aquele piloto mais frio, aquele piloto mais, como é que fala? Que não expõe a sua pressão para fora, né? Ele sabe administravam isso muito bem. Você não vê esses pilotos assim. Eu vejo muito piloto mimado, muito piloto reclamando. O seu Felipe Massa, bom, o Felipe Massa, eu já critiquei tanto. A descer no porrete. Eu vou descer de novo. Porque é inacreditável o poder que esse cidadão tem de reclamar de tudo.
e reclama do carro, e reclama disso, e reclama daquilo. Ah, porque o botão tava isso. Ah, porque o DRS não tá indo lá bem. Ah, porque aquele carro lá na frente atrapalhou a minha volta. Ah, porque o carro não sabe lá da onde. Ele fechou uma curva, perdi um tempo aqui, vou lá, não consegui recuperar e por isso não consegui o tempo. Gente, vamos combinar uma coisa. Tá na hora de piloto parar de ser minimista e resolver assim, fechou a porta, joga pro lado. Reclama, fala pro cara, bota na direção de prova. Que seja. Assim como o Prost fez com o Senna em 88. 88 não, 89. Quando teve aquele incidente em Suzuka, que ele foi reclamar com a direção de prova, ele ganhou no grito lá. E também tem outro Porque, detalhe. Acho que você falou dos pilotos. Nos anos 2000 a gente teve dois bons pilotos que foram. Que um tá até hoje, que é o Kimi Raikkonen, e o Montoya. só que o Kimi Raikkonen, César, ele é um piloto hoje acomodado. Ele não tá nem aí. Isso é verdade. Mas eu tô falando. Mas o Montoya na época de Williams e Mclaren. Ele era braço duro também. Ele era mais arrojado do que essa Não, geração. Montoya talvez foi o melhor sul-americano na Fórmula 1, depois de Senna, que mais deu trabalho. Exatamente. Foi o que mais realmente, que era um piloto realmente completo. Agora, né, Fernando, não dá para ficar aguentando todo final de semana o Massa reclamando de tudo. Isso daí é uma coisa que muitos pilotos estão reclamando. Inclusive o Verstappen mesmo, o Verstappen já falou, ele vive reclamando, ele vive dizendo coisas assim, desse tipo. Mas a questão do Verstappen falar isso foi uma questão diferente, né? O Hamilton já falou sobre isso, tal. Ele mais reclama do que tá fazendo. Não desmerecendo o Massa, não, já tá virando uma máxima minha, né? Não desmerecendo tal piloto. Mas o fato é o seguinte: o Massa, tudo bem, é um piloto experiente, tá alertando as coisas assim. Só que você não vê essa postura num Raikkonen, num Alonso, pilotos da geração dele, né? Pilotos que estrearam junto com ele. Sabe? Eles não têm essa atitude. Entendeu? Eles nem reclamam, eles vão partir para cima. Não deu, não deu. Né? E não é O só Massa, isso. o Massa, eu vou ser sincero, o Massa, ele tem que ficar quieto. Ficar quieto e quando tiver essa situação, partir para cima. Evolui o Vamos carro. sair do fundo, é isso? Mas o Não, Alonso tá com uma McLaren e tá tirando leite de pedra? E não é só isso. então, E também tem um detalhe, o Massa às vezes ele pensa que reclamando, dando mimimi, fazendo birra, vai ganhar alguma coisa. Poxa, você tem um carro, você ganha na pista, não usando o megafone e gritando contra o seu engenheiro. e outra, o piloto que sabia cuidar de carro como poucos é Nelson Piquet. Uhum. Exatamente. Na própria Williams. E agora, inclusive, completou 40 anos esse ano. Dessa equipe tradicional. Porque o que aconteceu? Vamos recapitular a história, para quem está em casa. Ele estava brigando pelo título mundial com o Mansell, né? Aham, 87. Isso, ponta a ponta. Ele viu que a equipe da Williams estava fazendo uma sacanagem com ele, privilegiando o carro, né, as melhores questões e tal, para o Mansell. O que ele fez? Como ele tinha o conhecimento técnico, ainda ter sido mecânico e tudo mais, como um piloto mesmo, ele que reconstruiu o carro, praticamente do zero, fazendo todas as questões, mudança de aerodinâmica, já acertou o carro, isso, daquilo, e ele foi ganhando pontuação, foi ganhando, até ganhar o campeonato. Porque ele é um cara que ele sabia, que ele percebeu o seguinte: os caras estão querendo me ferrar. Eu vou fazer o meu conhecimento, colocar na prática. Eu não vou ficar falando na imprensa. Ele nunca falou. Até porque eu queria contar uma história
desse jeito, né? Uma história que é bem clara. Todo mundo sabe que, assim, lógico que ele tem, o Nelson tem amigos, assim, mas jornalista, amigo dele mesmo, nós sabemos que é o Reginaldo Leme. Aham. O Reginaldo já falou e o próprio Nelson já falou que amigo jornalista que ele tem é o Reginaldo Leme, né? E tem uma história que é o seguinte, em 81, o início de 81, o Emerson Fittipaldi, ele anunciou a aposentadoria dele, da Fórmula 1, né? Então era aposentadoria de tudo. E ele anunciou Chico Serra em seu lugar na equipe Fittipaldi, né? Aí foi aquela conversa, tal coisa e tal. E os caras meio que deixaram ele de escanteio, né? O Nelson. Se bem que o Nelson nunca ligou para isso, para a imprensa, né? Porque ele acredita que o jornalista vai lá, vai falar para outra equipe e tal, e acaba. Ele nunca ligou para isso. Aí o que aconteceu? Quando foram outro repórter, né? A não ser o Reginaldo, porque com o Reginaldo ele conversa tudo. Quando foi um outro repórter foi falar com o Piquet a respeito disso daí, depois que ele ganhou o campeonato, tudo assim, o Piquet vira e fala: por que vocês não vão entrevistar assim, você não dá uma entrevista tal pra gente? Aí ele falou: é Globo? Não, porque vão entrevistar o piloto de vocês, o Chico, né? Porque eles estavam falando muito do Chico Serra e deu uma banana pro Nelson, né? Por E isso a que tem história, essa. a história mostra o quanto o Piquet tinha razão. E não é só isso É, também. O Piquet era um piloto que era, além de ser técnico, ele que acertava o carro. E, e acertava o carro muito bem. Ele tirou o leite de pedra tanto da Brabham nos anos 81 e 83. E sendo que em 83 ele era o primeiro carro turbo a ganhar um título de construtores com motor BMW. sim. E ele ia lá, ficava lá vendo o que podia fazer. Ele tirava sarro do Reutemann. Teve aquela história que falou que a mulher do Mansell era a mais feia. Além de ser de um cara que é, bom, já falamos aqui inúmeras vezes, né? É um cara muito pegador, muito brilhador, né? E tudo mais, né? Então ele é um cara folclórico, ele é um cara que a Fórmula 1 antiga soube lapidar, soube lidar. Por quê? É, Porque soube respeitar o respeito do piloto. Ou seja, sabe, olha, eu quero conversar com esse, quero conversar com aquele, não vou. O cara não vai com a minha cara e, pô. Mas, por exemplo, o Paulo nem é amigo do cara, então não faz nenhuma questão de conversar com ele. Aliás, eu dou um baita de um parabéns para ele por ele não falar com o Paulo Gomes, porque realmente o Paulo Gomes é uma coisa de um cara insuportável. Isso é insuportável. Tanto no quesito futebolístico quanto no quesito automobilístico. Uma vergonha. Ele não, ele não sabe a hora de parar. Esse que é o negócio. Ah, mas é aquele negócio, né, Fernando? O Nelson, ele sabia que o cara tá sendo prejudicado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou melhorar o carro. Eu vou fazer para mim. Você acha que eu vou ficar falando com o outro cara? isso é verdade. Foi bom você tocar num ponto que eu queria ter falado um ponto na questão do acerto técnico. Não sei se vocês sabem, nesse ano mesmo de 87, quem surgiu com a suspensão ativa, todo mundo fala, foi a Williams que Não, surgiu em 92. Não, foi em 87 com a com a Lotus, o Lotus, César confirmou. O Senna com a Uhum. Lotus em 87. E quem, Aí aliás, a Lotus. Ui, perdão. aliás, a Lotus também definiu a sorte da Williams, porque o diretor técnico delas naquela época, o Gerard Ducarrouge, ele falou para a Honda que queria um motor de cano alto, de caixa alta.
enquanto a Williams queria um motor de de câmara baixa, que foi ser usado só apenas em 88 com o Senna. Na Então, McLaren. com a McLaren. Então, quem, vamos dizer, quebrou as pernas da Williams em 87 foi o seu Duca Rush, tanto pela suspensão ativa eletrônica quanto pelo motor de câmara alta. Foi bom a gente lembrar disso aí. É isso mesmo que eu ia falar. A Williams viu o pulo do gato e falou: nós vamos fazer uma suspensão ativa também para quebrar com a Lotus, né? Que viu que estava dando resultado. Aí o que aconteceu? Desenvolveram tudo que, aliás, foi baseado nela e no princípio do Gerardo Caruge, que surgiu a suspensão ativa mítica da Williams de 91 até 93. Mas voltando, fizeram todo o planejamento, tal, estava pronto. Mas deram para o Mansell testar, né? Naquela coisa que a gente falou, a preferência do Mansell em vez do Piquet. No primeiro teste, a suspensão arriou na mão do Mansell e falou: isso aqui não presta, pode deixar de escanteio, isso não vai prestar. Aí o Piquet, na sua malandragem, falou assim: viu, daqui para mim, já tiraram da mão do sabichão, faz o seguinte, dá aqui para mim todo o projeto, deixa pro meu pessoal aqui, eu vou testar, vou aperfeiçoar isso daí para você e deixe que eu corro com isso aqui. O Mansell falou que não prestava, daí falou: pode dar pro Piquet, deixa ele quebrar a cara, né? Foi no GP da Itália de 86. Resultado, o Piquet venceu a corrida com folga, né? Desenvolveu dia e noite. Assim que terminou a corrida, a Williams tirou a suspensão ativa do carro do Piquet e abortou o projeto até 91. E sendo que Piquet e Mansell era uma guerra aberta na Williams. Até porque o Piquet ele não era um cara muito amistoso, né? Não era tão amistoso assim. Era um sujeito muito na dele. O máximo que ele fazia é mandar alguém tomar naquele lugar. Eu acho que Exatamente. companheiro de equipe que ele teve assim, acho que mais contato assim, acho que foi o Lauda no primeiro ano dele de Brahma E o e o Roberto Povo Moreno. Patrese. O Pupo, né? Porque os dois são amigos desde a época de Brasília, lá da Camper, Isso. tudo Aliás, mais. tanto que foi ele que ajudou a colocar o Povo Moreno na Indy, né? Uhum. Foi os contatos do Piquet, né? Inclusive, aliás, quando o Nannini sofreu o acidente, o Piquet logo de cara já falou para o Briatore contratar o Roberto Moreno no lugar do Nannini, né? O Nannini sofreu aquele acidente de helicóptero, perdeu o braço, tudo, né? E aí que chamou o Pupo para substituí-lo e ficou até quase o final, a segunda metade de 91, que aí preferiram o Schumacher, né? E aí o resto é história. Eu Aham. digo, é aquela coisa, né? Mas de fato, realmente, o, o- aquela época demonstra muito como que eram os pilotos lidar com o carro. Hoje você vê uma molecadinha que parece que está no videogame. Nada É contra. igual Assim, o Stroll com o PlayStation 4, é? Porque assim, eu tenho uma experiência que os meus estão tendo. Só que o meu conhecimento de carro é um pouco maior que esses carros. Porque você tem que evoluir o carro, evoluir o motor, evoluir a questão aerodinâmica, tem aquela questão de botar uma asa um pouquinho para cá, uma asa um pouquinho para lá, então você acaba, como é que fala? Entendendo melhor o carro, de uma maneira muito mais ampla. Esses pilotos que são hoje considerados superstars, com todo respeito, quais que andam no simulador, mas fazem mil, 1000 coisas, não conhecem o carro.
É. E a É. gente sente falta do santo Mika Hakkinen. Pô, Mika Hakkinen é um cara que conhecia muito de carro. Damon Hill é um cara que conhecia muito de carro. Jacques Tanto Villeneuve. que, sim, quando, por exemplo, em 97, o Hill estava na Jordan. Arrow. Não, na Não, Jordan. 97 Arrows. Ah, Arrow, é. né? Inclusive, ele quase ganhou aquela corrida inacreditável na Hungria. Ele estava com a vitória na mão. O momento mais. Eu Inclusive fico vai, mais dó. inclusive inclusive esse episódio vai completar daqui a alguns dias 20 anos, não? Nós vamos fazer um programa especial em relação a essa corrida aí. O Esteja história que ligado nós aí no. lembramos. Vamos fazer um programa especial em relação a essa corrida aí, que definitivamente entrou para a história da categoria, sem dúvida nenhuma. Tá? Mas é aquele negócio, o Rio, uma erro, veja você, a mesma situação da McLaren, ele quase ganhou uma corrida. E ainda assim foi pro pódio. Foi o melhor resultado da Arrows na Fórmula 1, inclusive. Então, quer dizer, é, mostra o quanto ele entendia de carro como poucos. Não é à toa que ele foi chamado para Jordan no ano seguinte. Porque ele sabia fazer um carro competitivo e um carro rápido e ser um piloto rápido. E muito inteligente. E tinha um conhecimento absurdo. E eu tenho até a sensação, não sei se vocês concordam, que ele pegou muito ensinamento com o Senna no tempo que ele teve de Williams, até o Austin Dillon. Acho Muito que. provável. Não, eu acho que ele pegou o ensinamento do Senna na Williams e também pegou o ensinamento, acho que tanto do pai, do Grant Hill, quanto do Nigel Mansell. Sim, porque quando o Hill chegou na McLaren, na Williams, no lugar do morto Senna, quer dizer, para ser companheiro do Senna, ele teve que ligar para o Mansell para falar alguma coisa. Tá vendo que foram ótimos companheiros de equipe quando o Mansell assumiu o carro do Senna depois do que aconteceu. Mas pô, é inacreditável, né? O quanto que a competência disso. E os pilotos da Fórmula 1 hoje, repito, eles são infantes, não sabem porcaria nenhuma de carro. Aliás, Sabe por eles sabem mexer num carro, assim, mexer na suspensão, colocar o carrinho pra lá, carrinho pra essa cá. geração, tirando o Alonso, que reclamava no rádio com razão, que ele sabe de carro, o resto, Felipe Massa, Verstappinho, Lance Stroll, o próprio Hamilton, o próprio Rosberg, como estava na categoria, o próprio Bottas, que mais? Enfim, Hum, o restante do grid não sabe mexer em carro. Por quê? O Hamilton, ele não teve um ensinamento de conhecimento do carro. Ele foi paparicado para andar no carro competitivo, já pronto. Que fizeram para ele. Não é que ele foi lá e falou, olha, isso aqui está errado. Vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar 2 décimos. Não. Tanto que você vê nas corridas, se você parar para analisar, quando vai na área de boxe, quando você vê ele conversando com os caras, você não vê ele fazendo um sinal, falando, olha, tem que acertar um negocinho aqui, tem que melhorar 2 décimos ali. Você não vê isso. Ele tira o capacete, vai no home, não importa, acabou. ou ele fica querendo cantar ao modelo que tá na frente do carro dele. Exatamente. Também, é uma outra possibilidade. Mas, tipo, né, você não vê um piloto conversar com o engenheiro, nem falar, olha, dá uma coisa errada aqui. Vamos melhorar o carro, vamos fazer uma evolução decente. Ou ir para a fábrica da equipe e fazer e acompanhar e Ah, supervisionar tudo. isso eles nem fazem. Isso eles nem fazem. Nem o próprio Felipe Massa, ele não sai nem na bunda da cadeira, né, lá em Mônaco, na casa dele que ele tem lá, acho que ele vai querer ir para a Inglaterra, na sede da Williams, para ver como é que é o carro. Nunca, nunca, jamais. E na Indy também tem esse problema. Os pilotos da nova geração da Indy não conhecem carro.
Que saudades do Paul Tracy. Uhum. Esse é o Não. negócio. Vamos falar, Fernando. Acho que o Fernando caiu. Não sei o que tá... Oi. Pode falar, Oi, Fernando. Fernando, você queria falar alguma coisa, ô, Fernando? Vamos falar aí. Não, então, eu queria entrar nessa seara justamente desses de pilotos que entendiam de carro. A gente falou da Fórmula 1. Na Fórmula 1 nós tivemos muitos pilotos que entendiam de carro. Por exemplo, o Michael Andretti entendia de carro, o Gil de Ferran entendia de carro muito bem, é, Emerson, Bob Rahal, sabe? O Os Greg grandão. Moore, Greg Moore Greg também. Moore, finado Greg Moore. Brian Então, Herta. Brian Herta, que agora tá vendo o filho dele, não duvido que o ano que vem o filho dele vá pra Indy também, junto com o Matheus Leite, né? Mas você É percebe bem uma possível, coisa. bem possível. E você percebe uma coisa. Uhum. Os caras da Indy, os caras antigos da Indy, eles não tinham, por exemplo, o avant-garde técnico que tinha na Fórmula 1. Eles tinham que desenvolver os seus próprios modus operandi. Tinha que desenvolver um carro que fosse tanto bom em circuito de rua, circuito misto e circuito oval. Sim. E aí eu vou lançar uma pergunta para você, Fernando. Qual é a solução para fazer com que a nova geração de pilotos possam entender de carro? Eu acho que uma maior proximidade entre equipe e piloto na questão de interação, né? Não que não tenha hoje em dia, mas hoje em dia é complicado, tá muito mais na questão da robótica do que propriamente como como que eu posso dizer, antigamente, né, que tinha o acerto o piloto ia lá e acertava. Hoje em dia já tem engenheiro disso, engenheiro daquilo, engenheiro para a porca do pneu, engenheiro para o composto do pneu, engenheiro pro Daqui a diâmetro do pouco, daqui a pouco já pistão. vou estar pedindo o engenheiro para prestadora de serviço. Né? Nossa. Vamos pedir, olha, quanto eu devo pagar de você aqui? Ah, é 30 por final de semana e 80 durante a semana. Que tal? Né? Você quer ser piloto de testes? Você se candidata a ser piloto de testes? É, Ah, depende. Depende do nível de iniciante. Se você é iniciante, você pode cobrar menos. Se for o nível médio, tá bom. não, mas Aí já peraí. parou uma. Pera um minuto aí, gente. Se tiver Eu um vou- engenheiro para prestadora de serviço, esse Ah, engenheiro vai falar assim: filho, vai mais devagar. Filho, enfia ah, direito. Filho, é, vai no buraco Mas eu, da frente e o buraco de trás. nossa. então, Vamos voltar ao assunto, vamos voltar ao assunto. vamos lá. Então é o seguinte, né, o Fernando? Então a grande questão é, falta essa conexão. Equipe piloto. Eu acredito que sim. Não tá muito distante. Tá muito distante do que era antigamente, né? Eu acho que tá faltando isso, uma proximidade. E os próprios pilotos da geração mais antiga parece que pararam um pouco no tempo nisso aí, né? Que é um pouco, por exemplo, o Hélio, ele perdeu duas corridas ganhas. Foi estratégia que ele vai ter chegado, olha, dá um puxão de orelha nos caras. Ele nem tinha um. Ficou reclamando pra lá, pra cá, aquela coisa toda. Não, mas É complicado isso daí, né? Eu acho que o Hélio tem chances. O Hélio tem chances, mas o problema é que é, é muito azar na equipe. Eu acho que tem que começar da equipe, tem que começar de dentro para fora isso daí, É. sabe? e Aliás, também tem que deixar bem claro: seu Roger Penske fica na direção e não é para ficar o seu Roger Penske como estrategista do Hélio.
Com todo Então- respeito ao Roger Penske. Mas É, isso, é um isso cara parece pior que- que o AJ Foyt na equipe dele. O AJ Foyt nem usa computador, pra vocês terem uma ideia. Lembrando que o Roger Penske era o estrategista do Gil, né? Exatamente. Então, é aquela coisa, né? É porque o Gil era outro patamar, né? De conhecimento de carro, tudo mais. Eu sempre falei aqui e vou falar de novo. Para mim foi o melhor piloto pós-cena. Disparado. Disparado, de longe. Tecnicamente e tudo mais. Daqui a pouco nós vamos voltar a falar de Fórmula 1, porque é um assunto que está rondando aí. Deu uma agitada nessa semana, daqui a pouco nós vamos voltar sobre isso aí. Mas já que estamos falando de Indy, vamos tentar falar um pouquinho dessa prova modorrenta, insossa, que não aconteceu absolutamente nada. De olhar e falar pro teu taco, pegar um taco de beisebol e mandar um peido nesse cara e falar assim, Fede, narra com emoção essa bagaça. Pelo amor de Deus. O taco de beisebol não pode ser aquele taco de hockey. Aquele taco de hockey no gelo deixa uma marquinha maravilhosa. Opa, eu vou falar para você, viu? Ô, corridinha bem bosta, não vou falar a verdade, eu respeito. É igual você olhar assim, quando você vai cagar, ou você vai no banheiro, pra você não ficar, você olha para aquilo ali, faz uma comparação entre aquilo ali, o que você faz na necessidade, e a corrida. Você vai ver que não vai ter nenhuma diferença. Não é isso, Fernando. É um fato que tem que se comentar. A corrida foi muito boa. A corrida foi. Olha, a corrida foi excelente, a corrida foi incrível. A corrida foi incrível até a 11ª, 12ª volta. Porque a partir daí, eu vou falar pra você, viu? Olha, você quer assistir Grande Prêmio de Toronto? Oh, vamos assistir o Grande Prêmio de Toronto. Vamos. De 97, de 95, de 98. Não, de 2017. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Não, e o pensar também é que eu vendo a corrida e no WhatsApp tava mais emocionante, tá? Porque eu tava conversando com algumas amigas no WhatsApp. Esse César Augusto é correria, velho. Esse é o ensinamento. Ó, moçada, vocês que estão aí, jovens, que estão na época da paquera e tudo mais Da e tal. puberdade. Que não sabe lidar com a mulher, aprendam com dois ícones. Fábio Júnior e César Augusto. Só uma coisa pra dizer. Não, mas posso fazer uma pergunta? Sim. Posso fazer uma pergunta? Vamos Não, lá. eu quero deixar claro um negócio. Fábio Júnior e César Augusto? Fábio Júnior e César Augusto? Sim. César, uma palhinha de só você, por Tá favor. Lá vai. Agora esse momento vai ser épico. Pare as máquinas! Você está aí agora, sentado no seu carro, chamando ter a sua patroa agora ao seu lado, tá olhando para ela, perguntando assim: que porra é essa que vai acontecer agora? Bom, Seja eu só quem tenho uma. quiser, Senhor, me ajude. Eu estou aqui só pra te encontrar. Eu estou só com você. Assim eu quero ser. Não, pera. André, É que eu não leio a letra. Como que eu vou fazer André. isso? André, conhece a letra? Lógico. Vamos cantar Evidente. então Então vamos lá. coral, então. Ó, César, Sim. aprenda aqui, vai. Muito pra Sigo te se encontrar. te encontrar. Agora eu quero só você. Teu jeito louco, sensual de ser. Eu fico louco com você. Te abraço e sinto coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. Tá, cara. E aí vai. Isso aí é uma coisa clássica desse programa. Porque diferentemente de qualquer outro programa que você já viu, esse programa aqui ele se supera nesse ponto. Então, é o seguinte,
Então é o seguinte, essa prova, no contexto geral da coisa, foi um lixo. Porque o Hélio ele fez tudo certo na largada. Passou dois carros, fez a primeira curva, contornou. Só que ele foi muito burro. Que ele poderia ter feito aquela corrida para abrir 10, 12, 13, 14 segundos de diferença. Para ter tempo E de outra, passar e voltar na frente. então, só que aí que tá o problema. Eu não sei porque eu fiquei olhando ele na frente. Ele tava 8 centésimos, uma volta, 8 centésimos de Paginot. Paginot não estava em segundo. Fechou mais uma volta, 7 segundos. E você via que o Pagenot, por mais que ele tirasse a diferença, estava claro que ele não estava conseguindo chegar perto do Hélio. O Hélio, ele estava guiando diferente. O estilo que o Hélio estava guiando é estilo de piloto que está na frente, a 20, 30 segundos de vantagem, faltando 15 voltas para o final, administrando a corrida. Isso lembra Ele estava aquela. fazendo isso. Isso lembra o Senna 88 em Mônaco. Ele tava com 50 segundos em relação ao Prost, mas ele tava tão seguro que estava na frente do Prost que ele não teve dúvidas. Bateu na entrada do túnel. Mas aí que tá. O Senna, segundo o Senna é concentrado, né? Que ele entrou, que fala que ele entrou em transe, né? Que ele, o carro e a pista era uma coisa só, ele ia, ele ia, ele ia. Eu não vou discutir isso daí, porque isso daí acho que só ele poderia Depende muito. descrever melhor. Só que ele não tá aqui para contar essa história de novo, né? Lógico, mas é muito questão pessoal mesmo, né, Bruno? Mas o Hélio não precisava, né? Pô, tá na frente. Começa a abrir 12, 14, 20 segundos para depois você querer administrar lá na frente. Não com Só que 8, aí que 10 tá. Só que aí que tá, eu fico boquiaberto com o negócio. O Hélio, antigamente, em pista de rua, era encardido ao máximo. A última vitória dele sem CS em Iowa, que foi em Detroit, ele guiou assim. A primeira vitória dele em circuito de rua, que foi também em Detroit, só que em 2000, os carros da kart ainda, aliás, saudade daqueles carros. Viu? Ele era encardido em pista de rua. Eu lembro que circuito de rua, você já falava, opa, o Hélio vai dar trabalho. Não, O e Hélio não vai dar era só trabalho. isso, não era só isso. O Hélio era bom no circuito de rua porque ele sabia como que ele ia poupar o pneu e a gasolina. Entendeu? Essa corrida ele foi muito. Ele foi o Felipe Massa nessa corrida. Vamos ser. A boa, diferença é que o Rubado, carro vamos. dele anda. A diferença é que o carro Palmas, dele anda. palmas para Fernando Bodolazo. Que, ó, o melhor comentário que alguém pode fazer em relação a essa corrida e principalmente a Aéreo Cassonelli. Não, Pô, aí eu e fico pensando o seguinte: você quer ganhar o campeonato como, meu filho? Me explica. olha, acho que ele quer ganhar campeonato, tipo fazendo aquela estratégia excelente de ser Roger Penske, aquele senhor de cabelo grisalho, careca. E merece o Não, nosso mas, respeito, tipo, apesar dos erros. É, não, merece, mas, mas tipo, ó, você tá vendo que o carro tá bom? Mano, começa a botar uma diferença de 14, de 15, 20 segundos para ter uma margem para você entrar e sair do box quando tiver a bandeira amarela. mas o problema é que o problema é que vamos dizer assim, no automobilismo americano depende muito da bandeira amarela. É poucas vezes você faz uma estratégia de boxe em que você faz uma parada e volta na frente. Não, mas o manual de você ganhar uma corrida no segundo de rua é muito simples, seja com uma, com duas, com três, com 40 bandeiras amarelas. Faça uma meta de vantagem confortável Exatamente, isso para vale você tanto no voltar na circuito de, frente. isso vale tanto pro, Independente, independentemente se você tem bandeira amarela, bandeira verde, bandeira rosa, ou da cor que vocês queiram. É, pode ser mas, arco-íris? é, como é que é? Pode ser arco-íris? É, tipo, entendeu? Aquele negócio, você tem que ter, quando você está na frente, bota uma diferença da queda no nível do Schumacher, volta mais rápido, volta mais rápido, vai abrindo, vai abrindo, vai abrindo.
Ele tá administrando por uma coisa que, cara, não é possível que ele seja burrice. E tem outro detalhe. Parece juvenil. Parece juvenil. Mano, e ó, eu vou falar uma coisa aqui. Semana retrasada, não, retrasada não, retrasada, né? O Não, passado. semana passada a gente fez aquela homenagem do Aleluia. Então, a gente fez o aleluia pra ele, porque ele conseguiu uma vitória e tudo mais e tal. Pô, o cara chega na corrida seguinte, ele faz a mesma besteira juvenil que ele tá fazendo desde o início do campeonato. Pô, velho, como é que eu vou te defender, velho? Não Pô, dá. a gente naquela vez a gente deu um trabalho pra achar a música do Aleluia, né, Fernando? Não, não, eu Foi. daí falava, não, que agora vai, que o Hélio vai fazer aquele troço para ser arrojado, vai fazer aquela corrida. Como um campeão tem que ser. Pô, tá parecendo que tá em 10º lugar no campeonato nessa porra. Não, acho que a única pessoa, o único canal que louva o Hélio é a NBC americana. Pra vocês terem uma ideia. Até o Paul Tracy se rendeu pro Hélio. Isso no pré-corrida. Não, Não, mas é aí que eu falo também, com todo respeito ao Hélio, com todo respeito. A gente está julgando a corrida, o desempenho na corrida, né? Não a pessoa, tudo. Isso daí, entendeu? pô, se você tá brigando pelo título mundial da Indy, mano, fala a liderança da prova, você perdeu um no auge como você ganhou o campeonato na primeira curva. O que você tem que fazer? Aí volta mais rápida, até de volta mais rápida, abre uma vantagem muito maior. Não, o que a mula faz? Administra como se fosse 10 que de volta pro final. Pô, quando eu tenho 85 voltas desse negócio, você vai querer administrar com menos de 20? É burrice. É você querer pedir. Sabe o burro do Shrek? Ah, o que fala pra caramba? É burro Exatamente. mesmo, É é burro burro, o nome mesmo. dele é burro. É burro. Então, aquele burro é muito mais inteligente que o Hélio correndo. Porque, pelo menos, ele fala, ele é insistente, ele é. Ele é insistente. Ah, você sabe que o burro do Shrek nunca ganhou um filme solo. Acho que até o Gato de Botas teve um filme solo. O burro ainda não. Não, pera lá. Mas o burro, o Shrek, ele é insistente, persistente. Ele é o cara que vai ainda, ele luta. O Hélio não faz isso. Concordo com Tá de você. sacanagem. Entendeu? E outra coisa. É... Sr. Will Power, pare de bater no mesmo lugar, na mesma cidade. É a terceira vez. Pô, sendo que é a segunda vez consecutiva com o Dixon. O É que, um que você caso tem de contra o amor. cara? Não, não. É um caso de amor, ódio ou perseverança. Não, é um caso de amor com a batida no Entendeu? Dixon. É um caso de amor. Mas é claro que o Oh. sol Porque vai o. Porque o. Não, Não, você falou perseverança? Você falou perseverança, eu comecei a cantar aquela música do Renato Russo. Mas é claro Que que o o sol sol ó, vai vai voltar voltar amanhã. 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 Mais 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 uma. uma vez. Eu. Eu sei. Aí no Ah, final da música, quem acredita sempre alcança. Alcança. é, é. Você não acredita, pode crer. Entendeu? Mas, ô, Fernando, não dá para entender esse Will Power, né? O cara conseguir bater 3 vezes na mesma cidade, em anos diferentes, sendo que a segunda vez com o Dixon. Mas isso daí tem como que eu posso dizer? Isso daí tem uma explicação. Ele foi afoito. Nas 3 vezes ele foi afoito. Ele foi afoito em 2011, né? A outra, se não me engano, em 2014 também ele foi afoito, Depois de né? 2015 e agora? Isso. 2011, Então, 2015. ele foi afoito, não tem muito o que falar. É besteira, erro.
E ali é uma curvinha encardida mesmo. Se entrou um errado, é muro. Não tem muito Eu tenho o que que fazer falar. eu tenho uma observação a fazer Pode fazer. sobre o Will Power. Will Power, você é o treviso da Indy. E você está querendo na categoria ainda? Você É o quer, Mansell da Indy. não, você quer ser mais vice que o Vasco? Não, não. Viu? Viu? Eu sei que você não vai Gente, bater desculpe depois. falar, mas o Vasco merece respeito. Você não Não, quer dizer que ele não não. pode ser mais do que o Hélio é tetra vice da. Então, Steven Moss que era negócio. vice, era quatro, foi três, 4 vezes vice na Fórmula 1 com um Fandi. Você é torcedor do Vasco? Eu sei que é torcedor do Vasco, vai me bater pra caramba. Eu conheço um foi o ar, mas ok. Eu Um grande sei. abraço pra torcedor do Vasco aí. Um Se a abraço gente aos vai vascaínos analisar, que não, curtem mas se a gente vai automobilismo. analisar, o Vai Vasco é lá, muito mais Vasco. gigante. É muito mais gigante do que o Will Power. Agora, outro piloto que eu queria falar também, nessa corrida que para mim também não fez nada com nada, é o senhor Tony Kanaan. Foi bizonho, Mas o cara. Tony teve mas o Tony teve problema, gente. O Mas Tony como teve que você tem problema. problema com um freio que estoura logo na primeira curva? Depois do boxe? Como que você faz uma coisa dessa? Não tem o que fazer, estourou, abandona. É, mas você tem que ser. Mas o erro do Tony forçou a bandeira amarela que, e que a anta do Hélio não conseguiu fazer um pit stop decente. Aí já é coelho, né? É, Mas aí que tá. Eu achei muito estranho esse problema no freio. Ainda mais um carro como o dele, da Chip Ganassi, um dos grandes carros do grid, apesar do motor Honda. É um dos melhores carros do grid da Indy. É o que está mais competindo de igual para igual com a Chevrolet da Penske. E tem um problema de freio de maneira muito estranha. Não dá para entender o que aconteceu. Mas, também tem uma coisa, tem que fazer uma crítica a ele também. Ele, nas últimas duas corridas, últimas duas não, últimas três, melhor dizendo, ele não tem feito resultados decentes, que condiz com a qualidade que ele tem. uhum. De brigar por vitória, de brigar por pódio, de fazer algo realmente decente, de superar, de fazer um resultado legal. E no mais, cara, a corrida foi uma chatice. O Theo falou cada coisa que, meu Deus do céu, Por isso cara. que eu tava na Eu transmissão não sei dar. americana conversando com os amigos no WhatsApp. Não, ele até deixou mostrar o teu áudio com as entrevistas americanas, né? Os pilotos e tudo mais, vamos ter esse respeito. Mas, cara, Felipe Jacone, meu Deus do céu, cara. Eu falava cada coisa óbvia. Eu falava assim, velho, você é o cara da Copa Truck, tá fazendo um bonito trabalho, foi campeão da Copa Truck, tudo mais. Aliás, nós estamos apurando o que está acontecendo nessa coisa nebulosa na Copa Truck aí. Queremos novidades nos próximos dias aí, nos aguardem. Mas, cara, ele comentando, dá sono, dá sono. É um tipo de piloto que é uma versão Luciano Burti 2.0, com Ele uma dá única mais sono que o Paul diferença. Tracy? Ah, Ele dá mais sono que o Paul Tracy? Olha que o Paul Tracy tá bem gordinho, hein? não, Mas, não, novidade você falar que ele tá gordo. Novidade. então. Mas eu Desde acho que eu me que. conheço, Não, mas desde que eu me conheço por gente, ele é gordo. mas eu acho. Mas, ah, mas eu acho o seguinte. Mas eu estou falando o seguinte. Que o comentarista da Band, o Tiafone, ele é um Luciano Burti versão 2.0, com uma diferença. Ele fala a questão dos carros, ele fala muita questão técnica, mas ele fala muita coisa óbvia. Ele não explica de uma maneira muito mais ampla, para as pessoas entenderem. Ah,
de ver o que está acontecendo realmente na pista. E o Theo, ele tem que se empolgar mais. Fazer uma chamada de público. E outra coisa, uma outra crítica que eu faço. Vocês coloquem o Twitter na tela, mas vocês não lêem as mensagens do público. Aparece demais na tela, vocês não param a mensagem do público, de muitos, inclusive amigos nossos, inclusive, que entendem a rede. Qual é a lógica para você botar a participação no Twitter? É que você, narrador, que é o José, não leu a mensagem do público. E pior que Fala, ainda e cria uma inimizade desnecessária, né? porque, cara, você cria uma forma de participação. Você pede para as pessoas participarem. Para você não ler, nem sequer pergunta. Tipo, é inadmissível. Tudo bem que a Band está passando por uma zona no argentino, que podia muito bem ficar em Buenos Aires, né? Não podia nem voltar, mas, mas o. Pô, não dá, né, velho? Você pede a mensagem da galera para você não ler, para ficar aparecendo mensagenzinha na tela, muitas vezes até com pessoas querendo fazer perguntas para o Felipe Jaconi, e você não lê. Você não lê. Você tem um Twitter para quê? Poxa vida, estamos em pleno século XXI e vocês não sabem usar um Twitter. Um Twitter, uma forma de hashtag. Pô, até o esporte interativo com a Champions Cup usa melhor a hashtag para participação do público do que a Indy com a Band, velho. E não é só esporte ativo não, até a ESPN faz melhor do que a Band. Então, tirando o Cleide Oliveira, que não lê mensagem nenhuma, porque é burro. Porque o Cleide Oliveira é burro. Ele não lê as mensagens do público. Porque ele perde também a hashtag. Ele parece que é discípulo do Theo. Ele não fala a mensagem. Todos os narradores falam. Ele não. Ele é muito, muito, muito burro. Não presta atenção no que é a coisa. Então é aquele negócio. Você quer fazer uma transmissão de automobilismo com participação do público? Ok. Mas seja solícito, leia a mensagem de todo mundo, caramba. Depois, como é que você vai ter audiência com o público? Como é que fala? Não tem. Não há, como eu vou dizer. Não tem explicação para você ter um desleixo desse jeito. Entendeu como é o negócio? Aí eu quero saber a opinião de vocês aí. Tanto do Fernando quanto do César. E aí, Fernando? É triste, né? Porque o público espera essa participação, esse contato, né? Com, com o pessoal que está lá cobrindo e fica meio chato, principalmente vindo de um cara como o Theo José. Eu falo porque, assim, tanto eu quanto o André e o César, pô, nos anos 90 a gente era criança, um dos fatores da gente gostar da Fórmula Indy, da gente se apaixonar pela Fórmula Indy, pela transmissão que o SBT fazia, era o Theo. Era justamente o Theo. Theo, Que, Tete Gomes E Luiz e, Carlos e Luiz Azenha. Carlos Azenha. O isso, trio, né? e depois veio o Celso Miranda, que era narrador da ESPN americana, lá, que fazia narrações para o Brasil. E ele virou repórter do SBT e depois foi repórter da Record. Mas hoje é narrador e comentarista. É apresentador também. Mas chega lá, completa aí, Fernando, por favor. Então, e ele falar, e a narração dele era de um jeito que a gente conseguia entender. Mesmo criança, a gente conseguia entender o que estava passando. Agora, hoje, eu entendo, os tempos mudam, às vezes ele estava pensando em coisa diferente, a mentalidade diferente. Mas lê pelo menos uma pergunta, né? Pelo menos uma, para dizer que, tá aqui, eu li a E não é, pergunta, né? e também tem um detalhe, a gente começou a ver automobilismo na época do Theo, como o Fernando falou, e a gente ficava toda a corrida grudado na tela. A gente não ia
fazer nada. Nossas mães ficavam vendo. E muitas vezes você mandava e-mail. E quando chegou 99, 2000, da era da internet, você mandava e-mail para dar É. sugestão, pergunta, o que fosse. E a gente via. E a gente ficava vendo. A gente queria ver. Ficava vendo o Gugu pra ver a Indy. Pra ver corrida. É, E olha que as nossas mães nos incentivavam a ver uma corrida. Porque elas queriam ver. O meu caso foi a minha mãe. É, Minha mãe queria ver corrida. eu sou muito da geração do meu tio, né? Que eu tô de fome, que me falava muita coisa técnica, né? E como meu pai também era caminhoneiro, então ele meio que já entendia que eu gostava de ver corrida para ver questão técnica dos carros e do mais e tal, enfim. E tem muitas amigas minhas também que viraram, que gostam do automobilismo, que vêm me perguntar. Do mais, aliás, eu quero fazer no final do programa, uma lembrança, que depois eu vou falar no Tá final. bom. Mas eu acho que é isso, entendeu? Sabe, não, ou o Theo fala o seguinte, olha, ele não participa de mais nada, ou vai lá e tem a cara de pau, e a humildade, e chega lá e lê a mensagem do povo. E também a gente também, o nosso trabalho, a gente tá criando um novo público pra Indy, pra Fórmula 1, Fórmula E. Poxa, você, se você está tendo 3 pontos de audiência, por quê? Por que será? Aham. Você está não está sendo educado com o público. Aliás, até porque também vamos falar uma coisa, né? O programa a seguir que teve ontem, depois da corrida, do senhor Milton Neves, é desagradável. Desagradável. O programa é horroroso, diga-se. Tanto pelo apresentador, que não apoia os esportes que deveriam ser, porque é um cara da propaganda. Eu quero um cara publicitário. Não pode, não me toque. É um cara que não sei o quê. Tanto ele como o filho, dois metidos. Mas enfim. Mas aquele negócio. Fernando, eu sei oi. que daqui a pouco você vai sair aí, mas eu queria falar 2 assuntos rápidos. Primeiro, sobre Silverstone, que vai interromper o seu contrato para por algum motivo que foi muito estranho. Como teve essa ruptura, que vai acontecer daqui a 2 temporadas, antes do término do contrato. Como é que você está vendo essa situação de Silverstone e também falar um pouquinho da Fórmula E? Olha, a questão de Silverstone acho estranha e acho desnecessária. Eu acho que eu creio eu que é por questão que Londres está querendo ter uma corrida em suas ruas. Por que não se cria Grande Prêmio de Londres e deixa o Grande Prêmio da Inglaterra, da Grã-Bretanha, para Silverstone? Porque eu sou daquele. A minha opinião é forte. Eu acho que Silverstone deve continuar no calendário, sim. É uma prova histórica, é o berço da Fórmula 1 e não vejo motivo para Silverstone deixar. É questão administrativa, não está conseguindo pagar tudo. Conversa com a Liberty Media, que a própria Liberty ela deu mostras de que quer acertar com os autódromos, conseguiu trazer a França de volta, a Alemanha ano que vem volta para o calendário também. Então, Claro, em Portugal vai lá, também, né? Portugal tá discutindo ainda. fala-se de Portugal, Imola também está se discutindo voltar a Imola para o calendário. Então, vai lá e converse. Isso a questão da Fórmula E, acho que para mim já deu, já, viu? O de graça não leva esse ano. O pulo do gato tinha que ser agora em Nova York, ele só conseguiu 22 pontos, diminuiu a diferença para 10, ainda dá, mas se ele conseguisse mais um pouco, talvez ele poderia entrar de vez, mas eu acho muito difícil. Acho que esse ano dá Boemi. E aí, César, sobre esses 2 assuntos aí, Silverstone e Fórmula E. Silverstone deve continuar e que Buemi seja um bom campeão da Fórmula E. Essa questão de Silverstone realmente é uma coisa muito estranha. Tem alguma coisa nebulosa aí. Alguma parada
nebulosa que está rolando aí. E Solo de Graça poderia ter feito um resultado melhor, mas aquela corrida passada, que foi na Não, França, foi em se eu não Berlim. me engano, em Berlim, né? Berlim. Era ali que ele tinha falar, olha, eu vou brigar por esse campeonato. Era ali que ele tinha que decidir. Como ele bateu, tudo mais e tal, então não teve um resultado interessante, ficou realmente muito difícil. Vamos lá, destaque final aí do César Augusto. Meu destaque final é continue Silverstone. César Augusto, Fernando Bolsonaro. Meu destaque final fica por conta dessa aí. Fica Silverstone. Fica porque não vejo Fórmula 1 sem Silverstone. E a minha lembrança, que eu não poderia deixar passar, é que nesse dia 17/7/2017, infelizmente, a gente não se lembrar, faz 2 anos oficialmente, em que o Jules Bianchi acabou falecendo naquele acidente no Apollo durante o Grande Prêmio do Japão, para quem não se lembra, em 2014, não bem outubro, né? Outubro. 2014. Uhum. Ele, na metade da prova, a chuva estava caindo muito forte. Ele acabou com o carro da Marúcia derrapando, saindo de traseira, botaram a culpa no piloto, né, por questão grana, né? Questão corrupção e por propina e para calar a boca do japonês. E daí acabou passando por debaixo do trator, ficou mais de 3 meses no hospital no Japão. Depois de lá, já em 2015, foi levado para o seu país de origem, a França, onde ficou mais 2, 3 meses no hospital. E aí acabou morrendo totalmente esse dia 17 do 7 de 2017, um dos pilotos que eu considero a maior promessa da Fórmula 1 nos últimos tempos. Certamente será lembrada para as próximas gerações. É uma pena que ele foi tão pouco lembrado nesse final de semana na Inglaterra. Havia alguns carros, alguma coisa com a questão do Bianchi, mas ele é um piloto que definitivamente estava fazendo muita história com a categoria, tinha feito grandes resultados com a Marussia, né, em 2014, inclusive chegando na pontuação em Mônaco. Estava com um contrato assinado com a Ferrari para ser o substituto do Alonso, tanto que acabou com que o destino da vida, o Vettel, foi ser o piloto, né, para ser ali da Ferrari, no acidente, teve consequente morte dele depois, e que gerou muita mudança em questão da questão do trator e tal, mas muito pouca coisa se fez. Não se pagou pelos responsáveis, não se, o pai do Bianchi continua na justiça buscando seus direitos, até porque ele teve um prejuízo não só material, como de vida, de família, e isso ele não teve. E aí a FIA deu de ombros ao longo do tempo e a própria justiça tratou de livrar as pessoas que estão lá na FIA. E o próprio Perni, que deveria pagar mais por isso, que ele era o responsável por todo o ciclo daquela época, infelizmente isso não aconteceu. É uma pena. Mas eu tenho certeza que ele está o Bianchi está no bom lugar, olhando para todos nós aqui embaixo, vendo aí grandes gerações novas na categoria. Ele deve estar correndo lá com Senna, com pilotos aí históricos que fizeram parte do. Fangio, Gran Hill, Exatamente. Tom Jim Price. Clark, Exatamente. Price. E foi colocado como todos. Ele está conversando ali, falando por que isso aconteceu. Por que isso teve que acontecer. Então, certamente deve ter muitas histórias para contar lá em cima. É isso que eu queria fazer. Não poderia deixar passar esse momento nessa semana que, infelizmente, comemora uma coisa tão triste como nós tivemos a morte do Bianchi, que tem que ser realmente lembrada para sempre. Para sempre. Um abraço para vocês. Até a semana que vem.